Os 6 generais marinas de Poseidon voltaram do mundo dos mortos, graças ao poder do Imperador Hades, com a missão de proteger a Terra da invasão de Nêmesis. Ela irá destruir a humanidade através do asteroide Adrasteia, e se aproxima e muito em breve irá colidir com o planeta, extinguindo os humanos. Julian Solo ressurge para liderá-los em uma nova batalha. Os inimigos que servem a deusa da vingança são chamados de espíritos. São os lendários seres da era mitológica que ressurgiram nos dias atuais graças à vontade de Nêmesis. As escamas dos marinas renasceram através do sangue de Poseidon e recuperaram sua forma original, aquela dos tempos mitológicos, ao elevarem seus cosmos ao máximo nas batalhas decisivas. Confira agora todos os capítulos lançados, incluindo os 5 na íntegra. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Os Cavaleiros do Zodíaco, Ressurgimento de Poseidon, capítulo 1, o regresso do Imperador dos Mares. As ondas do mar batem nas rochas. Esse é o Cabo Sunion, onde um grande rei está adormecido. Sob as águas encontra-se a prisão do Cabo Sunion. Nesse lugar surge uma mariposa do mundo dos mortos, a Fada, que voa na direção de uma luz. É o tridente de Poseidon que permanece selado por Atena. A mariposa se aproxima da arma divina do Imperador dos Mares. Ela emite uma voz que chama por Poseidon, dizendo que a aparência dele é deprimente e lamenta que esteja na escuridão, impedido de mover um dedo sequer. A alma do deus aprisionado pelo selo de Atena pergunta quem perturba o seu sono. Responde também que está apenas descansando, não há motivos para ser ridicularizado. E reconhece aquele que o incomoda, é o deus do mundo dos mortos, Hades, que de fato foi derrotado na última Guerra Santa contra Atena. Ele perdeu tudo, seu amado corpo que possuía desde a era mitológica, seu exército formado pelas 108 estrelas malignas, inclusive o submundo que construiu com suas próprias mãos. Porém mostrará que irá recuperar tudo de volta, juntamente com a superfície da Terra. Poseidon vê que Hades continua sendo o mesmo ambicioso de sempre, mas quer saber o que ele quer com ele. Hades responde que tem um pedido a fazer. Muito em breve, a Terra receberá uma catástrofe sem precedentes e será levada à destruição, e deseja que Poseidon evite que isso ocorra. O deus dos mares acha muito estranho, afinal, foi Hades que planejou roubar a luz do sol da Terra, levando à escuridão. No final, essa ambição teve o mesmo destino do grande dilúvio que causou, foi destruída pelos cavaleiros de Atena. Contudo, Hades fala que dessa vez será diferente. Poseidon se surpreende. Os cavaleiros estão envolvidos na destruição do mundo dos mortos. Agora mesmo se encontram flutuando em uma dimensão sem céu nem terra. Eles têm a proteção divina de Atena e eventualmente regressarão ao planeta. Mas nesse momento é como se o mundo estivesse exposto a inimigos externos. Por isso, Hades deixou seu orgulho de lado. Através da fada, ele rompe parcialmente o selo de Atena. Poseidon pergunta o que ele está fazendo. Hades acredita que com isso deve se sentir muito mais leve. Assim, o selo começa a se desfazer. Hades diz a Poseidon que as almas dos mortos estão vagando. Dentre elas, enviará a este mundo por um breve período de tempo aquelas que têm uma conexão entregue pelo destino. Pede que uma vez mais as comande e impeça a ameaça. Poseidon compreende. É uma grande catástrofe que até mesmo Hades teme, mas não pode acreditar naquele que trouxe a destruição à Terra. Porém, Hades explica que dominar é tirar a liberdade dos humanos, não eliminá-los. É devido à vida que há o medo da morte em uma pessoa. Se pergunta se há algo que vale a pena em uma destruição que converte tudo em nada. Assim, a mariposa começa a se retirar. Hades diz adeus a Poseidon e deixará o resto em suas mãos. O tridente começa a brilhar intensamente, levantando as rochas do solo. O selo de Atena desapareceu completamente. Grécia, norte da Península da Ática. Ruínas de Raminunte. Nesse lugar ressurge um templo e uma voz ecoa chamando os humanos de estúpidos. Mais uma vez desafiaram os deuses sem saber qual o seu lugar. Agora que finalmente essas mãos derrubaram os deuses, sua insolência chegou ao limite. Essas palavras são daquela que observa a chuva de estrelas cadentes no céu, uma deusa alada. Ela agora entregará aos humanos a punição divina. Os meteoritos começam a cair na Terra. Isso ocorre em todas as partes do mundo, como Paris, Xangai, incendiando também as florestas da costa oeste dos Estados Unidos. Os mares da Indonésia também são atingidos pelos enormes meteoritos, causando tsunamis. As Nações Unidas declararam estado de emergência e o mundo inteiro se encontra em perigo. Diante dessa situação, China de Ufiuk e Kiki correm. Estão atrás de Nêmesis. China explica que antes de Cristo, nos arredores, se encontrava o santuário da deusa da vingança. Faz muito tempo que foi abandonado. Na atualidade, só restavam ruínas, mas agora ressurgiu com sua antiga
antiga aparência. Kiki entende que todo esse caos e os meteoritos são obra de Nêmesis. Não tiveram descanso, já que o grande eclipse de Hades terminou há pouco. Eles estão indo investigar o que está acontecendo até que Sei e os outros regressem. Então são os responsáveis pela paz na Terra agora. De repente, algo chama a atenção de Kiki. A lua está completamente vermelha. Contudo, China percebe que já foram enviados inimigos para lhes darem boas-vindas. Surgem esqueletos com espadas e escudos do solo. Eles rapidamente cercam China e Kiki se assusta. Mas a Amazona de Prata fala que ele deveria estar acostumado com esqueletos, já que os viu em Jamiel. Mesmo que queiram recepcioná-los, China não deseja ficar em um lugar mal assombrado. Quer que mostre sua verdadeira identidade. China ataca. Garras de trovão! Destruindo os esqueletos. Kiki pede que os monstros não o façam rir. Usará sua psicocinese que aprendeu com o Sr. Mu, Cavaleiro de Ouro. Ele lança as pedras que golpeiam os esqueletos. Quando pensaram que tinham vencido, se espantam. As caveiras estão flutuando e começam a se montar novamente, cercando os dois guerreiros de Atena. Os inimigos reviveram e são muitos. China se pergunta se são uma ilusão ou marionetes. Quer saber quem está criando tudo isso. Nesse instante, uma música envolve todo o local. China e Kiki não sabem o que significa isso. É Sorrento de Cirene que está tocando sua flauta. Sua escama está danificada desde a última batalha que teve com Shun no templo submarino. China e Kiki percebem que ele é o Marina. Sorrento se apresenta como um dos 7 generais de Poseidon. Diz que passou muito tempo desde o último encontro com os cavaleiros, mas vê que Kiki deve fazer parte do que restou deles. Ele agradece o incômodo que causaram no templo do Reino do Mar. Kiki pergunta se ele é o responsável por fazer surgir esses esqueletos, se não mudou suas intenções desde a última batalha. Mas Sorrento destrói um dos esqueletos que estava prestes a atacá-lo. Não acredita que esses seres sem alma têm ouvidos para escutá-lo. Portanto, tem certeza que é melhor que desapareçam através de sua melodia da morte. Sorrento de Cirene executa sua técnica fatal. Sinfonia Final da Morte. Os inimigos são destruídos completamente. Kiki fica feliz, não restou mais nenhum esqueleto. Não esperava menos de um general do mar. Está aliviado que tenha retornado para ajudá-los. Mas Sorrento fala que não sabe se são inimigos ou aliados. Ele também sentiu toda a calamidade e apenas foi até lá para ver o que está acontecendo. China então percebe que esse assunto não tem a ver com Poseidon. Sorrento revela que o Sr. Julian está passando seus dias tranquilo. Depois da batalha contra Hades, não sentiu mais nenhum vestígio do grande Poseidon. Mas eles são interrompidos por uma voz. O novo inimigo percebe que os ratos que invadiram não são apenas cavaleiros. É por isso que os espartos não tiveram chance alguma. China, Sorrento e Kiki se espantam. O adversário fecha seu punho. Ele ataca os 3 ao mesmo tempo, que são lançados contra as rochas, caindo no solo. A escama de Cirene se danifica ainda mais e a máscara de China também se quebra. Ele não permitirá que simples humanos coloquem seus pés sujos no santuário de sua deusa. Receberão sua sentença. Os invasores são levados ao templo de Nêmesis e estão diante da deusa da vingança sentada em seu trono. Ela vê os cavaleiros de Atena e o Marina de Poseidon. Acha uma visita insolente, mas é típico de humanos. Sorrento não consegue se mover, sente um temor gigantesco, igual quando encontrou Atena no Japão. Não tem dúvidas que é uma imponência divina. Kiki interrompe a deusa perguntando se ela é responsável pela construção daquele templo e a queda dos meteoritos por todo o planeta. China segura Kiki tapando sua boca e o chama de tolo, pois assim fará com que percam suas vidas. Sorrento pede desculpas à deusa Nêmesis, mas pergunta qual é o motivo de sua aparição. O súdito da deusa se enfurece por um reles humano se dirigir a uma divindade perguntando sobre sua vontade. Contudo, Nêmesis diz a Cadmo, seu guerreiro, que está tudo bem. Seu coração é muito generoso, responderá a Sorrento para levar como recordação a outra vida. Ela se levanta dizendo que realmente é Nêmesis, aquela que controla a justiça e a punição divina em nome dos pacientes deuses do Olimpo. De fato, despertou devido à grande insolência dos humanos para com os deuses. Não acredita que já se esqueceram. Thanatos, o deus da morte, Hypnos, o deus do sono, e o rei das trevas, Hades. Naquela ocasião, os 3 deuses do mundo dos mortos foram derrotados através das mãos humanas. Sem dúvidas, é o maior crime desde que existe o céu e a terra. Kiki explica que Hades queria converter a terra em um país da morte. Sei e os demais apenas lutaram para proteger todos. Nêmesis acredita que um bom humano é aquele que aceita em silêncio a morte traçada pelos deuses. Sorrento pergunta se é por isso então que fará a humanidade sofrer em nome de Hades, por um pecado cometido por apenas algumas pessoas. Nêmesis não sabe o que ele quer dizer com fazer sofrer. Pede que não se enganem. Ergue sua mão para o alto, dizendo para observarem. A cúpula do templo se abre. A lua parece que foi manchada de sangue e está 2 vezes maior. Mas Nêmesis revela que aquela não é a lua. É sua representação, o asteroide Adastreia, para executar o castigo divino. Nesse momento, ele se aproxima do planeta e em 10 horas será destruído devido à atração gravitacional da Terra. Se tornará uma infinidade de fragmentos e cairão incessantemente. A superfície será queimada, os mares irão desaparecer e os humanos irão se extinguir sem deixar vestígios. Os 3
ficam perplexos. Nêmesis fala que os cavaleiros derrotaram os deuses para proteger a Terra. Portanto, desaparecer com o planeta que devem cuidar é o castigo mais adequado. Ela se vira informando que a conversa acabou e é melhor que se retirem. Nesse momento houve uma melodia. Sorrento já escutou o suficiente. Não entende como ela acha que podem sair tranquilamente. Todos os seres vivos têm a vontade de viver. Não são submissos a ponto de esperar sentados pelo fim. Por mais que seja uma punição dos deuses, vão resistir. Nêmesis ordena que ele pare. Pergunta ao general se por acaso deseja apressar o fim, que levaria 10 horas se ficasse calado. Sorrento não vê mais sentido em continuar falando e executa. Clímax final da morte. Entretanto, Sorrento é golpeado por Cadmo e é impedido de aplicar seu golpe contra a deusa. Shin e Kiki avançam para ajudá-lo, mas surgem novos adversários em seu caminho. Eles previnem que precisam ter muito cuidado, do contrário serão eliminados. São garotos tolos por tentar lutar no lugar onde reside uma divindade. Cadmo diz a Sorrento que tomará sua vida agora mesmo, já que é isso que deseja. Mas o tridente de Poseidon é cravado no chão, interferindo na execução de Sorrento, surpreendendo os inimigos, inclusive a deusa Nêmesis, que se vira para observar o que aconteceu. Sorrento grita para Shin e Kiki segurarem seu corpo. Nêmesis reconhece a arma divina. O Marina segura o reluzente tridente de seu deus. Os corpos dos três começam a brilhar. Os adversários não conseguem detê-los. Não acreditam que conseguirão escapar. Em instantes, Sorrento, Shin e Kiki desaparecem completamente. A deusa da vingança não se importa com a fuga. Viu que cortaram o espaço e foram resgatados. Acha tudo isso muito adorável. No Cabo Sunion, eles estão diante de Julian Solo, que segura o tridente de Poseidon. Sorrento percebe que seu deus finalmente despertou. Ele vê silhuetas entre os pilares das ruínas do templo de Poseidon na Terra. Dizem que não estão sozinhos. São generais marinas de Poseidon: Krishna, Canon, Kasa, Io, Isaac e Baia. Sorrento está impressionado. Não é possível. Na batalha anterior, eles perderam suas vidas. Além disso, se pergunta o que ocorreu com suas escamas. Estão reluzindo um brilho escuro profundo. Poseidon sorri, dizendo que com isso todos estão reunidos. Portanto, ordena em nome de Poseidon, o Imperador dos Mares, que usem todas as suas forças para deter imediatamente a punição da deusa Nêmesis. Abrem-se as cortinas de uma feroz batalha. Saint Seiya Rise of Poseidon. Capítulo 2. Partida. Os 7 generais marinas de Poseidon. Os generais do mar irão retornar do mundo dos mortos. Bayan de Cavalo Marinho, Io de Esquila, Krishna de Crisaor, Isaac de Kraken, Kasa de Linades e Canon de Dragão Marinho irão ressuscitar por um breve período de tempo para cumprir uma nova missão. E juntos retornarão à Terra uma vez mais. Canon surge na água e se pergunta se tudo isso não passa de um sonho. Ele se assusta com a vestimenta sagrada que está usando. Se lembra que na última batalha confiou a armadura de gêmeos à saga. Ele lutou contra Radamantes, um dos 3 juízes nas profundezas do inferno. Seus corpos foram extintos. Canon não pode acreditar que voltou. E nunca irá se esquecer daquele fatídico lugar que tem uma ligação com ele. Eles se reuniram novamente em nome de Poseidon. A primeira batalha desde que retornaram à Terra irá começar. No passado, Canon retirou o tridente de Poseidon cravado na rocha e o despertou de seu sono profundo. Poseidon, no corpo do jovem Julian Solo, iniciou o castigo divino para purificar a Terra. Canon se reuniu com os generais marinas no templo submarino e travaram uma luta desesperadora com os cavaleiros que salvaram Atena. Bayan se alegra ao ver rostos familiares ao seu lado. Io conta que é a primeira vez na vida que vê fantasmas e controla-se para não rir, afinal são seus companheiros. Krishna pergunta se eles também ouviram a voz daquele que os tirou do abismo e os trouxe novamente para este mundo. Io não tem dúvidas, não foi outro além de Hades, o imperador do mundo dos mortos. Bayan compreende que eles receberam uma vida temporária para servir novamente Poseidon. Kaz está impressionado que realmente retornaram. Isaac fala que de qualquer maneira, não acredita que aquele corpo morto tenha se arrependido de alguma coisa. É um mentiroso e não mudará. Todos os generais olham para Canon. Dragão Marinho é o homem que mentiu no passado para todos. É um demônio que planejava governar o mar e a terra manipulando a vontade de Poseidon. Kaz o acusa de ser o responsável pela morte inútil deles. E agora foram enviados para lutar. Por isso Canon é odiado por todos. Mas Krishna pede que esperem. Ele estaria mentindo se dissesse que não tem raiva. Mas acima de suas ambições no passado, Canon ajudará na batalha que deverá começar após voltarem do submundo. Aponta a lança de Crisaor na direção de Dragão Marinho e pergunta se sabe a razão pela qual foram ressuscitados agora. Não há necessidade de esconder mais nada. Isaac fala para Canon responder logo a pergunta. Kasa quer que ele fale alguma coisa imediatamente, mas Canon permanece em silêncio olhando para baixo. De repente, Julian Solo avisa que não ficarão brigando sem rumo por muito tempo. Os generais marinas estão novamente sob as ordens de Poseidon e nesse momento se encontram com Sorrento, Shin e Kiki. Todos estão juntos novamente. Sorrento está impressionado. Compreende que eles receberam um pedido de Hades. E então Poseidon despertou para deter Nêmesis. Julian Solo diz que é isso mesmo. Essa deusa perversa não sabe
sabe nada sobre moderação. Planeja destruir a terra e o mar, extinguindo o mundo através do misterioso asteroide Adastreia, que irá colidir em apenas 10 horas. Tudo será destruído nesse impacto. Portanto, precisam derrotar Nêmesis e salvar o planeta. Io não se esqueceu que da última vez foram os Cavaleiros de Atena que atacaram e lutaram no templo submarino. Agora chegou a vez deles iniciarem o ataque. Para Krishna nada muda. Destruirá os inimigos à sua frente. Bayan se pergunta o que ocorrerá primeiro. O fim do mundo ou a breve vida temporária que receberam chegará ao fim. Para Isaac, essa nova vida é muito mais do que isso. Casa pede desculpas a Canon. Mas antes de qualquer coisa, Poseidon entregará algo para seus generais antes de partirem para a batalha decisiva. Ele corta a palma de sua mão. Sabe o quão difícil será para todos se lutarem nesse estado. Então lança seu sangue sobre eles, que receberão suas bênçãos. O sangue de Poseidon penetra as vestimentas concedidas por Hades. Assim podem sentir um grande frescor percorrendo seus corpos. O sangue toca até mesmo a escama destruída de Sorrento. Shin e Kiki observam espantados esse incrível poder. As escamas dos 7 generais marinas foram completamente revividas. Sorrento não sentia há muito tempo sua escama brilhar. Está transbordando poder mais do que antes. Ele se sente muito honrado com essa bênção vinda do Imperador Poseidon. O deus pede que partam. Ele precisa ficar naquele lugar por mais um tempo para se fortalecer. O mar que ocupa 70% da Terra está repleto de seu cosmo. Dessa forma, poderá criar uma enorme barreira que será uma poderosa defesa contra o meteorito. Então pede que sigam em frente. Em breve irá combater Nêmesis ao lado deles. Os 7 generais marinas avançam. No caminho se encontram com o inimigo alado. O guerreiro se prepara para atacar. Krishna será seu oponente. Com a lança de Crisaor, bloqueia o ataque do adversário. Shin e Kiki se lembram de tê-lo visto antes no templo de Nêmesis. Ele já esperava que o golpe do céu fosse repelido pela defesa da lança dourada de Crisaor, o príncipe do mar. É um dos espíritos que protegem Nêmesis, o guerreiro da alma heróica. Belerofonte de Aclis, o detentor das asas prateadas. Ele está lá para eliminar os servos de Poseidon. Sorrento percebe que ele os seguiu após serem teletransportados anteriormente. Krishna pede que seus companheiros se apressem. Não tem muito tempo. Protegerá Poseidon mesmo que custe a sua vida. Belerofonte deseja boa sorte, mas não deixará que fujam. Krishna o distrai com sua lança e os demais marinas avançam. Ele será seu único adversário. Krishna de Crisaor, um dos 7 generais marinas. O inimigo garante que o derrotará e chegará até Poseidon com suas asas celestiais de Pégaso. Os marinas continuam seguindo em frente. Io avisa que faltam cerca de 60 quilômetros até as ruínas de Ramnunte, onde ressurgiu o santuário de Nêmesis. Isso significa um percurso de 30 minutos por terra. Sorrento acredita que haverá mais obstáculos no caminho. Kaz imagina que terá fantasmas por toda parte ao redor do templo. Isaac lembra que eles precisam correr antes que o meteorito se aproxime ainda mais. Baia tem uma sensação estranha. Sorrento também sente que estão andando em círculos, voltando sempre ao mesmo lugar. Nesse momento, eles avistam uma fonte que já passaram por ela antes. Agora não há mais dúvidas. Estão sendo impedidos de seguir em frente, forçados a circular um espaço fechado. Se perguntam quem está fazendo isso. Nesse instante, surgem inúmeras cobras que os cercam. Baia irá eliminá-las uma a uma. Assopro divino! As cobras desaparecem em um instante com o golpe do cavalo marinho, mas ainda estão aprisionados naquele lugar. Dessa vez, as 6 bestas sagradas que habitam a escama de Esquila irão destruir o labirinto que os prende. Ataque vampiro! Ordena aos morcegos que usem suas ondas ultrassônicas para encontrar a saída. Contudo, os morcegos ficam confusos, pois há algo que está interferindo em seus radares. Agora, Sorrento acredita que seja capaz de solucionar esse mistério. Ao tocar sua flauta, consegue causar rachaduras no espaço. A técnica que os aprisionava finalmente foi destruída e consegue correr para seu destino. Eles conseguiram graças aos morcegos que foram confundidos, pois podem captar sons inaudíveis de alta frequência, incapazes de serem ouvidos por humanos comuns. Mas uma voz os parabeniza por escaparem de seu labirinto. No entanto, previne que logo os generais marinas serão derrotados, e isso a preenche de felicidade. A inimiga começa a tocar sua harpa. Concederá uma morte definitiva a todos. É o espírito de Nêmesis, a guerreira da alma heróica. É Psícora de música, a detentora do jogo fantasma. Bayan lamenta de ter de levantar seu punho contra uma mulher bonita, mas Io não irá hesitar. Porém, Sorrento pede que eles sigam em frente. A fortaleza do inimigo está mais adiante. Sirene começa a tocar sua melodia. Ele cuidará da adversária naquele lugar, pois sua flauta rivaliza com a harpa. Pede que se apressem. No templo de Nêmesis, Cadmo relata à sua senhora que os guerreiros de Poseidon estão se aproximando. Psícora e Belerofonte já estão em combate, mas Nêmesis não compreende.
compreende. Poseidon foi aquele que muitas vezes purificou a Terra através de inundações, corrigindo a arrogância dos humanos. Se pergunta por que agora está interferindo na execução divina, mas ela não tem a menor dúvida de que tudo isso é inútil. Os humanos conhecerão o terror da alma heróica de seus espíritos. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 3, Espírito Heróico Mitológico Matador. Com o objetivo de proteger a Terra da destruição, o Imperador dos Oceanos, Poseidon, despertou do seu sono e se ergueu uma vez mais. No corpo do jovem Julian Solo, usa seus poderes para impedir os planos de Nêmesis, a deusa da vingança. O General Marina versus o Guerreiro Heróico. A feroz batalha tem início. Krishna de Chrysaor diz para se preparar, pois não permitirá que Belerofonte dê um passo a mais na direção de Poseidon. Se o fizer, será destruído através de sua lança dourada. Mas Belerofonte de Acres não teme a expressão severa de Krishna. Irá fazer com que mude agora. Deverá tentar novamente se quiser assustá-lo. Ele desfere: investida nas alturas! A aura de Pégaso surge em suas costas. Mas Chrysaor não irá desperdiçar a chance de contra-atacar. Sua lança dourada se multiplica e atinge Belerofonte, derrubando sua tiara inesperadamente. Mas rapidamente voa, saindo ileso do ataque. Krishna percebe que não adianta falar com ele e desfere: lança relâmpago! Inúmeros raios de luz dourada percorrem na direção do inimigo, mas ele não é atingido. Parece que desapareceu. Krishna percebe algo. Belerofonte está em suas costas. Chrysaor não será enganado e continua a desferir os ataques, aumentando a velocidade. Contudo, não é capaz de acertar o adversário e consegue desviar sem receber nenhum dos golpes. Belerofonte sobe facilmente na lança de Chrysaor. Lamenta que seus ataques, mesmo rápidos, sejam tão fáceis de esquivar. Para ele é muito simples fazê-lo. Golpeia Krishna. O Marina é lançado para trás. Shin e Kiki se preocupam com ele. Belerofonte debocha do poder dos generais de Poseidon, o Imperador dos Mares. Mas Krishna se levanta. Não importa quantos chutes fracos receba. Não importa quantas vezes caia. A lança dourada recebeu a bênção de Poseidon. Definitivamente chegou o momento de terminar essa batalha. Mas Belerofonte diz para parar. Deve parar de usar orgulhosamente a lança. Do contrário, irá se arrepender. O Marina se enfurece e ataca novamente. O guerreiro de Nêmesis voa pelos ares, escapando do golpe e o alerta que da próxima vez será seu fim. Chrysaor gira sua lança e Belerofonte avança. O ataque dos dois guerreiros colidem, emanando um forte brilho. Belerofonte diz adeus a Krishna. Realmente achou um combate interessante. O general começa a sofrer os danos do golpe, mas grita dizendo que ainda não acabou. Mas o servo de Nêmesis não se move. Afirma que de fato já acabou. Esse pesadelo já ocorreu também há muito tempo. Por mais resistente que seja a lança, até diamantes se estilhaçam como uma simples pedra, com um golpe de cinzel. O mesmo já ocorreu com a lança dourada nos tempos mitológicos. A lança dourada e a escama de Chrysaor são destruídas. No caminho para o templo de Nêmesis, Sorento de Cirene luta contra Terpsícora de Música. Ele ataca Sinfonia Final da Morte. A inimiga lança Partida Fantasma. O duelo musical continua. Terpsícora pode muito bem ouvir a voz de Cirene, o lendário monstro marinho que convida os marinheiros para que possa devorá-los. Essa melodia combina muito bem com sua harpa, mas ela não compreende por que deixou seus amigos irem na frente. Acredita que seria melhor se eles atacassem juntos, mas Sorento fala que é muita ingenuidade. Além disso, mesmo que essa batalha seja de vida ou morte, não permitiria que uma mulher lute contra 3 homens. Seria covardia. Terpsícora percebe que ele é tão doce quanto parece, mas não é covarde, apenas arrogante. Não importa para ela se são 3 ou 10 homens. De qualquer maneira, seria muito fácil. Sorento se espanta. Sente os tentáculos com espinhos tocando seu corpo. Não pode mais se mover. Isso quer dizer que o efeito da harpa sobrepujou sua flauta. A guerreira de Nêmesis fala que isso é óbvio. A lira desta musa vem desde os tempos mitológicos, quando era combinada com as músicas dos seres lendários nas disputas. Não era superior nem inferior às melodias das sirenes na era mitológica. Mas agora, Sorento deve desaparecer ao ouvir sua doce música que o levará à morte. Sorento diz que não pode ser derrotado. Precisa encontrar o tom que irá dominar o cérebro da inimiga. Será uma disputa de habilidades com Terpsícora. De repente, a técnica de Sorento é detida por uma rajada de vento familiar que se entrelaça por todo o seu corpo. Terpsícora revela que ele escapou de seu labirinto e também conseguiu resistir à invasão. Agora, sua terceira investida é a lembrança. Ele deve se lembrar do movimento mais aterrorizante do passado, quando ficou entre a vida e a morte. A imagem de Shun é revelada. Não há mais dúvidas. Aquele ar já o derrubou no passado. É a corrente nebulosa de Andrômeda
Andrômeda. Terpsícora pergunta o que é de errado com o som da flauta de Sorrento. Se tornou fraco. Sorrento não consegue mais mover seus dedos. Não sabe o que fazer. A inimiga sorri, dizendo que ele morrerá agora. O mais poderoso ataque de Shun de Andrômeda é lançado contra Sorrento de Sirene. Tempestade nebulosa! O general é atingido e sua escama sofre os danos do ataque, até cair no solo. Terpsícora o chama de tolo e avisa que o pior está por vir ainda. Sorrento sente que o dano realmente é real, não foi uma ilusão. A inimiga conta que de fato ele viu uma ilusão, porém, para seu cérebro foi 100% real, enganando seu corpo. Da mesma forma, quando se acredita que farinha é um remédio, como o efeito placebo, não tem dúvidas que os seres humanos inúteis são muito frágeis. Mas Sorrento se ergue perguntando se por acaso ela é diferente. Mesmo que seja uma guerreira dos deuses, também é uma humana, uma pessoa como são os marinheiros. Precisa entender que a punição divina de Nêmesis, através do asteroide, irá destruir tudo, não apenas a Terra e o mundo marinho. Se a queda do meteoro continuar, não haverá nenhuma justiça. Ela mesma não terá escolha, irá perecer juntamente com todas as vidas. Sorrento quer que ela responda o motivo para emprestar seu poder para algo assim. Terpsícora diz que lamenta. A história não é bem essa. Ela, um dos espíritos, são bem diferentes deles. Krishna não se conforma que sua lança dourada sagrada, famosa por ser indestrutível, foi esmagada. Na mitologia grega, Belerofonte foi o herói que domou Pégaso, o cavalo alado, e exterminou a Quimera, o monstro lendário. E o terrível matador aéreo com certeza é digno de herdar esse nome. O espírito de Nêmesis sorri, começa a gargalhar. Shina, Kiki e Krishna não entendem do que ele está rindo. Belerofonte revela que ele é realmente aquele dos tempos mitológicos. Assim como eles são cavaleiros de Atena e generais marinas de Poseidon, Belerofonte é um dos espíritos de Nêmesis, mas são bem diferentes deles. Eles são os verdadeiros heróis que viveram com os deuses na longínqua era mitológica. Montado em Pégaso, tentou subir aos céus, mas foi atingido pela ira de Zeus, o imperador celestial, que lançou seu raio. À beira da morte, sua vida foi salva pela deusa Nêmesis, que percebeu que ele recebeu a punição divina mesmo tendo realizado grandes feitos. Portanto, ela não permitiu que alguém como ele perdesse sua vida dessa forma. Recebeu a vida eterna ao jurar servi-la. Protegidas desde o passado, suas almas da era mitológica entraram em órbita percorrendo o espaço sideral. Tornaram-se meteoros e caíram no solo. Portanto, são os verdadeiros servos dos deuses. Chegou a hora de mostrar a Krishna o profundo caminho que deve seguir. O espírito eleva seu poder. Shina e Kiki estão perplexos. Podem ver a aura de Pégaso. Mesmo que seja um herói dos tempos mitológicos, Krishna, de todo seu coração, garante que irá derrotar Belerofonte. Invoca a energia cósmica suprema em seu corpo. A Kundalini irá despertar. Belerofonte lança Devastação Divina! Krishna de Crisaura irá aniquilar tudo com a grande luz. Maharoshini! O poder de ambos colidem com uma luz que cobre tudo. Os dois guerreiros permanecem de pé. Porém, em poucos instantes, o general Marina cai no mar diante do cabo Sunion. Belerofonte acredita que teve uma morte rápida. O corpo de Krishna começa a desaparecer nas águas. Em seus pensamentos, reconhece o temível poder daquele homem, um herói do passado. Sua técnica secreta, Maharoshini, foi vencida tão facilmente. Ele já não consegue ver nem ouvir mais nada, muito menos se mover. Infelizmente, nessa segunda vida que recebeu, parece que não cumprirá sua missão. Se pergunta se irá desaparecer novamente. Ele pede perdão, mas nesse momento se lembra de algo muito importante. A lembrança de sua infância é revelada. Naquele dia em que um garoto acabou de chegar e ficou sentado o dia todo sem treinar ou realizar tarefas, o pequeno Krishna pergunta o que ele está fazendo. Shaka conta que está conversando com os deuses e Buda. Krishna o acha esplêndido, mas agora é a vez de falar com ele. Pergunta até quando ele ficará dormindo e manda abrir seus olhos. Mas Shaka fala que não é obrigado a fazê-lo. Ouvindo a voz de Buda, entendeu que no atual mundo transitório o barulho está aumentando. Por isso fechou seus olhos. Quando a luz dentro dele vagamente surgir, ainda deverá permanecer em silêncio. O jovem Krishna está ameaçando Shaka. Para ele não importa se é um prodígio. Diz que é melhor abrir os olhos ou terá sua cabeça aberta. Shaka repete que não tem obrigação de fazê-lo. Se aproximando mais, Shaka pergunta a Krishna por que ele finge que irá feri-lo, mesmo não tendo essa intenção. Deseja agora continuar sua meditação. Krishna tenta se lembrar do nome daquela pessoa com um corpo tão magro. Mesmo aqueles que alcançaram a grande iluminação podem rivalizar com um poderoso inimigo se despertar a Kundalini. Shiryu de dragão abriu os olhos para o verdadeiro poder na fronteira entre
entre a vida e a morte. Arriscando tudo, Krishna se lembrou: mesmo que seu corpo esteja todo destruído, mesmo que esteja arrasado, ainda está vivo. Enquanto viver, a batalha não termina. O general Marina abre seus olhos. Belerofonte derruba China de Ofiuco com seu chute e segura Kiki. Já se cansou deles. Precisa chegar até Poseidon agora mesmo. A Amazona não permitirá que ele avance. Pede que não a subestime, pois é uma guerreira sagrada de Atena, uma mulher cavaleiro. Belerofonte diz que se esse é o caso, tomará sua vida agora. Contudo, surge do mar uma enorme onda, interferindo na execução dos servos de Atena. É Krishna de Crisaor. O contra-ataque começa agora. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 4. O despertar das Arquiscales. Krishna se ergue das águas do Cabo Sonion. Belerofonte não consegue acreditar que ele voltou, pois não deveria ser capaz após receber seu golpe. O espírito de Nêmesis se enfurece. Fará com que vá para o outro mundo e não volte nunca mais. Ele voa na direção do General Marina, mas o cosmo de Krishna está muito mais forte que antes, derrubando o inimigo e ferindo. Belerofonte está impressionado. Não compreende como seu cosmo mudou. Está totalmente diferente do anterior. Crisaor se aproxima e reconhece que de fato quase perdeu a vida quando recebeu o ataque de Belerofonte. Porém, no último instante conseguiu despertar seu verdadeiro poder. A escama de Krishna arde como jamais visto antes. Uma reluzente luz azul cobre completamente o corpo do Marina de Poseidon. Belerofonte não entende o que está acontecendo. Uma nova vestimenta despertou no corpo de Krishna de Crisaor. O traje sagrado reluz intensamente, juntamente com uma nova lança dourada. Sorento de Cirene é golpeado por Terpsícora de música. Sua escama está totalmente destruída após receber os golpes da poderosa inimiga a serviço da deusa Nêmesis. Ela se cansou de brincar usando um Hélice humano e deseja que Sorento desista agora. O general pergunta o que ela quer dizer com essas palavras. A guerreira dos tempos mitológicos revela que é isso mesmo. Sua técnica concedeu carne e osso àquele humano que habita o fundo do coração de Sorento. Em outras palavras, o Marina está sendo derrotado por sua própria mente. Assim, nunca será capaz de vencer. Sorento está impressionado. Agora compreende a situação. Terpsícora deseja que entregue sua vida para ela. Sorento se ergue. Conta que na batalha anterior seus companheiros perderam a vida. Entretanto, retornaram e podem arder seus cosmos uma vez mais. Portanto, Sorento foi o único que sobreviveu e deve superar o medo da morte. Fará tudo o que for preciso para eliminar esse medo do mais profundo de seu coração. E chegou o momento de provar isso nesta batalha. Terpsícora de música se alegra e quer ver se ele realmente será capaz de fazê-lo. Faz Andrômeda desferir novamente o golpe fatal contra Cirene. Tempestade nebulosa! Sorento deve afinar ainda mais com seus ouvidos e fortalecer seu coração. Nada daquilo é real, não passa de ilusão. A música de Sorento começa a neutralizar a melodia de Terpsícora. O som de sua flauta está diferente de antes. A inimiga se espanta e não sabe como ele conseguiu, mas não permitirá que ele a vença. Ela lança Sonata Final Fantasma! O ataque faz Sorento parar de tocar a flauta. A escuridão cobre todo o lugar. Sorento pergunta que lugar é aquele. Terpsícora revela que é um mundo vazio, a escuridão absoluta. A mesma com que em breve a humanidade será contemplada. É o lugar onde as estrelas se apagaram, onde todo o ódio desaparece, restando somente a paz. Ela pergunta a Sorento se esse não é o mundo ideal. Ele está espantado. Terpsícora conta que na era mitológica foi uma das musas da arte. Acreditava que com sua música as pessoas seriam mais felizes, trazendo ao mundo a paz e o amor. Contudo, a realidade foi muito diferente de seu desejo. A grandiosa deusa Nêmesis lhe mostrou que não há solução. Não importa se uma guerra termina, pois outra terá início. Os humanos jamais irão parar. Nêmesis abriu seus olhos, fazendo Terpsícora perceber que é inútil. Não adianta se esforçar tanto pela humanidade. Ela simplesmente não merece. São dignos somente da punição divina. Terpsícora derramou lágrimas com essa triste verdade. Sorento reconhece que os humanos cometem erros, que lutam entre si, inclusive desafiam até mesmo os deuses.
Mas também existem pessoas que apreciam a arte e o amor, assim como Terpsícora. Porém, a guerreira já está farta dessa mentira. Escolheu seu caminho há muito tempo e abandonou seu destino pelos deuses. Portanto, é inútil tentar convencê-la de qualquer coisa. Sirene é também um guerreiro, então deve parar de falar e voltar a lutar. Se a humanidade merece sobreviver, ele deverá provar nesta batalha, ou morrerá junto com ela. Terpsícora destrói o pedaço de solo que restava, e Sorento é derrubado na escuridão eterna. Ela diz adeus a ele. Sorento se pergunta se por acaso sua inimiga está certa, se essa escuridão silenciosa é a paz, e a humanidade se tornou o ruído que a destrói. Pensando melhor, Sorento não é muito diferente. Diante de dois túmulos, pensava que seu dom era único. Se enchia de arrogância por possuí-lo. Não considerava nenhuma escola de música ou palco dignos dele. Ele também era uma pessoa ruim. Sentia que os homens não eram bons o suficiente para ouvir sua música. Até que um dia, Poseidon o chamou para purificar a terra, a salvando. Terpsícora acredita que apenas a deusa que protege a terra vê os humanos como obras de arte, mas apenas se ilude por ser tola. Parece que é mais humana do que deusa. Sorento diz que Terpsícora está enganada. Ele nunca seguiu Atena. Não entendia muito sobre esse amor. Mas naquela vez, a deusa lhe mostrou seu grandioso cosmo, repleto de amor e de esperança, lhe dizendo para viver sua vida, deixando-se guiar pelo coração do jovem guerreiro. Além disso, durante a viagem com seu senhor Julian Solo, viu muitos sorrisos inocentes. Sabe muito bem que todos eles não foram uma ilusão. Sem dúvidas, eram humanos bons. Sorento jurou para si mesmo que os protegeria, que se fosse preciso, ajudaria Atena e seus cavaleiros a salvar o mundo. Agora deve queimar seu cosmo ainda mais. Acabará com a escuridão através da luz. Um raio de luz surge na escuridão eterna. Sorento está envolto nessa luz azul, e uma nova forma de sua escama desperta. O general Marina, Sorento de Cirene, quebra a escuridão criada por Terpsícora. Sua escama renasce em máximo esplendor. Terpsícora não acredita que sua escuridão foi dissipada. Não entende o que essa nova vestimenta que Sorento traja. Ela está impressionada que sua escama mudou de forma. Ele se pergunta se por acaso essa foi a resposta à sua decisão. De repente, Sorento ouve uma voz muito familiar. Ela diz que é exatamente isso que ocorreu. Essa é a verdadeira forma de sua escama. Sorento se espanta. É Tétis! A alma da sereia revela que na era mitológica, quando Poseidon habitava Atlântida, ordenou aos seus alquimistas a criação de vestimentas para combater Atena. Mas infelizmente elas foram danificadas e o continente dos alquimistas submergiu. Porém, alguns sobreviveram e restauraram os trajes sagrados. Mas como a tecnologia disponível era bem inferior, foram convertidas na forma que conheceram. Sorento está impressionado. Isso significa que o sangue do Imperador Poseidon ajudou as escamas a despertarem sua forma original. Tétis confirma que é exatamente isso. Essa é a verdadeira aparência delas, muito mais poderosa. Elas são chamadas de Arquiscales, as escamas arquetípicas da era mitológica. Sorento de Cirene e Krishna de Crisaor conseguiram despertá-las graças ao sangue de Poseidon. Cirene voa pelos ares. Chegou o momento de permitir que a alma de Terpsícora finalmente descanse em paz. O fim dela chegou. A guerreira de Nêmesis, desesperada, não aceita a derrota e irá lutar. Mas o cosmo de Sorento bloqueia a escuridão, impedindo que ela o alcance. A gigantesca luz envolve Terpsícora. O espírito de Nêmesis, Terpsícora de música, recebe a técnica de Sorento de Cirene, Concerto Celestial. A guerreira dos tempos mitológicos está estarrecida. O som é tão doce que a faz derramar lágrimas devido à sua pureza, que alcança o mais profundo de sua alma. Ela fecha seus olhos e volta a acreditar uma vez mais no coração dos seres humanos. O poder envolve a guerreira que está finalmente feliz. Sua vestimenta deixa seu corpo, se monta em sua forma Object diante de Sorento. Ele está impressionado com o verdadeiro poder que os generais marinas possuíam no passado. Deve se apressar e avisar seus companheiros sobre esse grande segredo. Belerofonte reconhece a forma da escama de Krishna. Conhece sobre esse traje mitológico chamado Arquiscale. Acha tudo isso muito interessante. Acredita que agora será mais divertido derrotar Krishna. Quer ver do que ele será capaz com esse traje. Krishna de Crisaor se prepara. Belerofonte lança Investida das alturas! O espírito se impressiona que o general Marina não se move e vai receber diretamente o golpe. Mas Krishna o chama de tolo. Já recebeu seus ataques antes. Um verdadeiro guerreiro não é atingido uma segunda vez.
O enorme cosmo emana de Krishna. Belerofonte está espantado. A lança dourada de Crisaor é capaz de dividir o oceano em dois. Divisão de Êxodo! Krishna de Crisaor atravessa o corpo de Belerofonte. O lendário guerreiro não consegue acreditar. Pégaso, que jamais foi derrotado, perdeu para esse homem. Krishna revela que além de Pégaso, Medusa também derramou seu sangue no oceano. E dele nasceu o príncipe Crisaor. Então Krishna sabia que os pontos cósmicos de Belerofonte eram os mesmos que o dele. Ele perdeu a vida quando teve todos os seus pontos atingidos de uma só vez. Agora fez o mesmo com Belerofonte. A vestimenta sai do corpo do espírito. Porém, ele previne que não devem se alegrar, pois mesmo que tenha sido derrotado, os humanos não irão escapar da punição divina, mesmo que acreditem que seus corações decidem o quão alto voarão. O traje se monta em sua forma Objet, que Kiki e Shina comemoram a vitória de Krishna. O guerreiro de Poseidon pergunta seus nomes e pede um favor a eles. Precisa partir para outro lugar e pede que eles fiquem lá para proteger. O general Marina parte para a próxima batalha. Shina está aliviada. Realmente pode confiar nos antigos adversários. Eles estão do mesmo lado agora. Reviveram apenas para lutar essa batalha. Conseguiram despertar a forma original de suas escamas criadas por Poseidon. Eles se tornaram seus novos aliados. Nesse momento, surgem os soldados caveira de Nêmesis. Eles se aproximam de Shina e Kiki. A Amazona de Prata de Ofiuco alerta o aprendiz que agora não possui mais nenhuma ajuda lá. O garoto imagina que quando contarem que ajudaram os Marinas, assim e seus outros amigos, todos irão rir deles. Mas na verdade, eles protegem a Terra como cavaleiros de Atena. Continuam a lutar por aquilo que acreditam. Se aproximando do templo de Nêmesis, Canon de Dragão Marinho não tem dúvidas que lá é a morada da deusa da vingança. Ele não consegue mais sentir o cosmo dos outros generais, mas sabe o quão poderosos são e acredita que em breve chegarão até lá. Canon avança sem saber quantos inimigos irá encontrar, mas deve honrar a posição de líder dos generais Marinas. No percurso ele para. Em uma sensação estranha, sente um cosmo poderoso muito familiar. Ordena que o inimigo apareça. Ele será seu oponente. Surge uma silhueta diante de Canon. O adversário pergunta se ele não o reconhece mais e pergunta que tipo de irmão ele é. Canon está perplexo. Isso é impossível. É Saga de Gêmeos! Os irmãos finalmente se reúnem. O que esse encontro provocará? O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 5, Irmãos de Armas, além da gratidão e do ódio. Canon de Dragão Marinho está diante de seu irmão gêmeo que deveria ter perdido a vida, Saga. Ele quer saber o que está fazendo naquele lugar. Saga de Gêmeos acredita que é ele quem deveria estar fazendo essa pergunta. Afinal, jamais pensou que o veria vivo novamente. Saga, derramando lágrimas, abraça seu querido irmão Canon de Gêmeos, que renasceu como um guerreiro da justiça. Lutou como um cavaleiro, sacrificando sua vida por Atena e pela paz na Terra. Mesmo distante, Saga o sentia através de seu cosmo. Ele fecha seus olhos sorrindo, muito orgulhoso de Canon. O general Marina fica com seus olhos cheios de lágrimas e começa a chorar ao ouvir essas palavras de seu irmão. Entretanto, Saga fala que devem deixar agora as lágrimas para trás. Soltando o Canon, revela que aguardava ansioso por esse momento há muito tempo. Agora só existe uma coisa que devem fazer. Os cabelos e olhos de Saga mudam de cor. Finalmente devem unir suas forças para dominar a Terra, pois Canon sempre o instigou a isso. Mas agora poderão controlar o mundo juntos. Canon não pode acreditar nessas palavras. Imagina que Saga tenha perdido a razão. Porém, Saga está falando sério. No passado, era Canon que acreditava que um coração maligno estava adormecido nele em si mesmo. Agora é Saga quem repete essas palavras para Canon. Mesmo que tente mudar, Saga é seu irmão e conhece sua verdadeira natureza. Ele jamais mudou. Canon se enfurece e garante que Saga está enganado. O Cavaleiro de Gêmeos responde que não há nada que possa ser escondido dele. Ouviu dizer que Atena se ausentou e que a deusa Nêmesis está atacando a Terra. Saga sugere que eles manipulem as duas deusas nas sombras, já que seria uma tarefa muito fácil para quem fez o mesmo com Poseidon. Canon fica em silêncio. Saga quer saber sua resposta. Você irá com ele? Na realidade, sequer é preciso ouvir sua voz, pois naquele mundo, eles são os únicos que compartilham o mesmo sangue. São mais que irmãos. São metades de um mesmo ser. Canon fecha seus punhos. Ele golpeia Saga, que é lançado no solo. Gêmeos não pode acreditar que Canon se voltou contra seu irmão, mas Dragão Marinho o chama de impostor. Não deve pronunciar seu nome com aquela aparência e voz. A forma de Saga começa a mudar. Na verdade, é Casa de
de Linades. O Marina foi descoberto e não entende como Canon sabia que ele era um impostor. Dragão Marinho revela que Saga era um homem muito orgulhoso. Se realmente tivesse voltado à vida e se tornasse maligno novamente, jamais se rebaixaria a oferecer a mesma proposta feita por ele no passado. Casa compreende. Agora é a vez de Canon fazer as perguntas. Quer saber qual o objetivo de tudo isso? Pagará caro se Casa estiver pensando em trair Poseidon, só para implorar piedade para a deusa Nêmesis. Casa se irrita, jamais seria tão baixo. Revela que foi apenas um teste, para descobrir se realmente não há uma motivação escondida em Canon. Isaac de Kraken se aproxima, relembrando que não podem ter certeza de nada, já que não confiam em Canon. Canon não irá pedir desculpas a eles. Seu pecado foi enganar um deus e manipulá-lo em uma batalha inútil. Não espera que seja perdoado. Agora já é tarde demais. Casa não quer mais ouvir suas palavras. Isaac, após escutar o que Canon queria dizer, o golpeia. Canon é derrubado. Kraken ordena que se levante. Chegou a hora de perder a vida novamente. Ele se conteve diante do Imperador Poseidon, mas agora lhe entregará o que realmente merece, atacando implacavelmente sem parar. Isaac sabe que foi tudo culpa de Canon. Quer saber de quantas pessoas ele manchou a honra por sua ambição. Casa segura Canon, pois também quer brincar. O ataca chamando de traidor sujo. Ousou enganá-los ao fazê-los lutar em vão, perdendo suas vidas. O Imperador Poseidon pode ter perdoado Canon, mas eles não. Casa fará com que ele peça perdão agora mesmo. Canon não se defende dos golpes e permanece caído em silêncio. Isaac vê que apesar de tudo, Canon ainda não pediu perdão. Dragão Marinho não tem o que dizer para eles. Nesse caso, para Kraken, suas palavras não têm mais nenhum valor. Talvez até tenha se tornado uma boa pessoa e tenha se arrependido de seus pecados, ou ainda possui um motivo escondido e debocha deles. De qualquer forma, não há mais tempo. Não podem vigiar alguém que sequer responde suas perguntas. Nesse caso, devem encerrar tudo naquele lugar. Isaac eleva seu cosmo e lança Bola de Diamante! Canon recebe todo o gélido ar sem se defender. Isaac se aproxima para golpeá-lo novamente, mas para seu punho. Canon sente que ele apenas congelou uma fina camada de sua pele. Pede que Isaac o ataque de verdade, pois está acostumado em ser punido. Mas Kraken não está se contendo. Na verdade, se Canon tivesse fugido como um covarde, teria acabado com ele. Mas seu punho não irá atacar uma pessoa que permanece imóvel. Casa não acredita que Isaac não vai derrotá-lo. Porém, Kraken já decidiu. Como disse, vão encerrar tudo naquele lugar. Afinal, eles receberam uma vida temporária. Se Canon ainda for maligno, receberá muito em breve o castigo mais adequado, mesmo que não seja através de seus punhos. Canon permanece de olhos fechados com a cabeça baixa. Agora eles precisam subir até o templo da deusa Nêmesis. Devem se separar por um momento para não serem derrotados de uma vez. Isaac de Kraken avança na frente. Em seus pensamentos, fala para seu mestre Camus e seu querido amigo Yoga que não há mais a teimosia que o levou à derrota. Os resquícios do mal foram abandonados. Agora não há mais hesitação em caminhar em frente, mesmo que seja na direção da morte iminente. Após Isaac partir, Canon pede perdão, mas de fato jurou pela sua alma de cavaleiro que lutará uma vez mais para proteger a paz na Terra. Canon avança. Casa começa a segui-lo. Dragão Marinho acha que ele irá continuar vigiando. Linades revela que certamente o fará, mas irá também se aproveitar do grande poder de Canon ficando ao seu lado. De repente, eles param e ficam surpresos. Inúmeros objetos pontiagudos que se parecem com presas ou garras de animais voam na direção deles. Canon as detém com as mãos. Casa não entende o que isso significa. Os diversos dentes cravados no solo se racham e liberam almas na forma de caveiras. Casa se assusta. Surgem os soldados caveiras de Nêmesis. Uma voz desconhecida parabeniza os marinas de Poseidon por chegarem até lá. Lhes dá boas-vindas. Apresenta os esqueletos como espartos, os lendários soldados nascidos das presas do dragão semeadas na terra. Canon sorri. Não sabe quem é o inimigo, mas irá descobrir em breve. Explodirá todos os soldados inúteis com seu poder. As galáxias serão destruídas agora. Explosão galáctica! O ataque fulminante de gêmeos é lançado contra os guerreiros de Nêmesis. Não restou nenhum deles, apenas a devastação no lugar. Casa elogia o bom trabalho de Canon. Está feliz por segui-lo. Canon sente a presença do verdadeiro inimigo. Estão diante do adversário que realmente deve ser derrotado. Ele viu com seus próprios olhos o poder capaz de estraçalhar as estrelas. Reconhece que esse é o tipo de adversário que deve enfrentar e tomar a vida. Ele é um dos espíritos, os lendários guerreiros de Nêmesis. Cadmo, a
presa do dragão. Ganon não tem tempo a perder com ele. Estão com pressa. Portanto, os dois irão derrotá-lo imediatamente. Não perca a continuação da história, que será lançada em 19 de outubro no Japão. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag casa, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.